Olá, tudo bem? Como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Este é mais um vídeo do meu canal Relatos de Experiências Projetivas. E meu nome é Carlos Amor. Hoje eu irei narrar uma experiência muito interessante. Foi uma experiência em que encontrei no plano astral um ser muito estranho, muito esquisito. Essa projeção ocorreu no dia 24 de outubro de 2022, no ano passado. Foi assim, eu despertei por volta das 6:30 da manhã, depois de ter dormido tranquilamente toda a noite. O sono foi tranquilo e bem aproveitado. Perdi um pouco o sono e fiquei na cama até às 7 da manhã. Neste horário, a gente já começa a ouvir movimentação nas ruas e já está bem movimentado, porque as crianças aqui da onde eu moro, elas começam a ir para a escola. E a gente começa a ouvir as mães passando na rua e geralmente não dá para assim, relaxar muito. Então eu pensava que não ia ter mais nenhuma projeção neste dia. Mas eu me enganei. De repente, eu fiquei num estado entre o sono e a vigília, chamado de hipnagogia. Nesse estado, a gente começa a devagar, a gente começa a ter assim como se fosse algumas visões oníricas. E neste momento, a gente, se perder a lucidez, a gente dorme. Então eu continuei semilúcido e neste estado entre o sono e a vigília. Neste estado eu consigo sair do corpo só com um pequeno esforço. E foi o que eu fiz. Eu me esforcei só um pouquinho, assim, para sair. E eu percebi já o meu corpo astral se mexendo. E aí quando isso acontece, eu procuro me afastar o máximo do corpo físico. Porque na área do corpo físico existe um campo, que é o campo de influência do cordão de prata, e a nossa aura. Neste campo, a gente pode ser atraído facilmente para o corpo, ou ter uma projeção muito pesada e a gente não conseguir se locomover facilmente. Então, se você conseguir sair do corpo, procure se afastar do corpo o máximo possível. Imediatamente. Não procure ficar querendo ver o corpo logo de cara. Se condicione já a se afastar do corpo. Eu me movi deslizando e não enxergava nada por um bom tempo. Eu não andei muito longe. Eu andei apenas alguns metros. Então eu parei num determinado lugar. E aí eu continuei sem enxergar nada. Isto acontece porque a gente sai do corpo e não move direito as energias, não trabalha direito as energias. E aí o nosso corpo astral ele fica lastreado. Isto é, ele carrega muita energia e fica denso. Eu passei a mão na minha cabeça astral e percebi que havia como se fosse alguma coisa, um tecido, cobrindo o meu corpo astral. Isso acontece às vezes, pois essa energia densa, ela cria como se fosse uma camada no nosso corpo astral, bem densa e quase que material. E eu retirei este tecido, como se fosse um tecido da minha cabeça. Me retirei com as mãos. E aí eu fui retirando e por todo o corpo. Ele estava tipo aderido ao corpo astral. E aí saiu facilmente da cabeça e do tronco.
mas nas pernas parecia que estava como se fosse aderido, como se fosse a um ímã, muito forte. E eu tive um pouco de dificuldade de tirar. E aí eu tirei aquela energia densa que estava no meu corpo astral e joguei do lado. E eu comecei a enxergar onde eu estava. Eu me encontrei, ou me vi, em um quarto sem muitas coisas. O quarto era razoavelmente grande e não havia nada além de uma cama no canto. Havia uma cama no cantinho. E aí estava assim, não estava muito escuro e também não estava claro. Dava para enxergar perfeitamente. Eu pensei, é normal. Sempre eu saio do corpo e encontro cama, alguém deitado na cama e às vezes é para fazer amparo. Eu penso que é para fazer um amparo ou alguma coisa desse tipo. Cheguei próximo da cama e gentilmente eu tirei o lençol. Havia alguém deitado nele. Dava para ver assim o formato de alguém deitado. Quando eu tirei o lençol, eu tive uma surpresa. Havia um ser muito estranho deitado naquela cama. Ele não parecia ser humano de forma alguma, apesar de ele ser um humanoide. Era um humanoide, tinha cabeça, tronco, e como a gente, mas de forma alguma não aparentava humano. Ele não tinha cabelos, tinha olhos muito grandes, o nariz era pequeno, a boca era enorme, a boca grande. Ele era extremamente magro, assim lembrando aqueles do filme Avatar, que são magros e altos, e esguio. Ele era bem magro e esguio. Os seus olhos eram amarelos e redondos. Parecia daqueles peixes dourados, que tem aquele olho amarelo. Muito estranho. E ele era meio acinzentado, não tinha a pele da nossa cor, da cor de um ser humano. Eu não me assustei naquele momento, eu apenas tive uma surpresa. Achava que eu iria encontrar um espírito comum, um espírito de forma humana. E aí aquele ser, ele virou, ele estava virado de um lado, ele virou do meu lado. E ele apenas assim tinha uma expressão assim de um ser bom. Não parecia uma expressão ruim. Não senti que era alguém que queria me assustar. Aí eu falei assim para ele: Oi, tudo bem? Como eu sou lá, eu sempre sou gentil a todos os espíritos que eu encontro pela frente. E ele, muito estranho, ele soltou um grunhido, assim. Não foi assim uma voz de gente o respondendo. Ele respondeu com um grunhido. Foi muito estranho. E aí eu despertei no corpo físico. Este ser, eu vou colocar a foto aqui, vamos ver como ele é. Eu fiz um desenho bem aproximado do que como ele seria. Aí, despertando do corpo, eu fiquei refletindo o que seria aquele ser. Muita gente diz que vê seres extraterrestres quando tem projeção astral. Olha, é provável que as pessoas veem extraterrestres. Entretanto, o que a gente vê no plano astral é muito difícil da gente conceituar o que é. Porque o plano astral, os espíritos, eles tomam diversas formas conforme eles querem. Há espíritos de diversas formas que tomam formas de bichos, de monstros, de todo tipo. Não há uma definição de forma.
aquele ser, eu não consegui tomar nenhuma nota ou nenhum dado a mais do que aquilo. Ele não me forneceu nenhuma informação. Então é meio difícil a gente saber do que se trata. Eu poderia aqui dizer que eu vi um ser extraterrestre. Eu posso até dizer que pode ser, mas eu estarei especulando. É muito proveitoso esse vídeo, porque você irá encontrar lá diversos seres diferentes. E você tem que vencer uma das coisas que muita gente tem quando quer ter projeção astral, que é o medo. O medo é uma das coisas que mais atrapalha o projetor astral. E eu já perdi o medo de muita coisa, porque eu já vi muita coisa estranha lá. Esses medos, às vezes, eles são devido aos nossos condicionamentos mentais e religiosos. A gente cresce, nasce e cresce, já desde o início condicionado com pensamentos religiosos, do tipo seres demoníacos ou anjos e essas coisas. E a gente que é projetor astral tem que tomar muito cuidado de não colocar nossas crenças à frente do que a gente vê. Tem que ter um espírito crítico. A gente tem que analisar as coisas friamente, porque muitas coisas que a gente vê lá não é o que parece. Então não tenha medo também. Geralmente a gente, quando vai para o plano astral, é interessante. Poucas vezes a gente tem medo. Na verdade, o medo aparece mais quando a gente está saindo do corpo. A gente está próximo do corpo físico. E nesse momento a gente está na dimensão mais próxima do físico. E nessa dimensão mais próxima do plano físico, a gente ainda tem nossos instintos que nos mantêm para preservar o nosso corpo. Esses instintos estão bem aguçados nessa primeira dimensão. E quando a gente vai para as outras dimensões, geralmente esses medos desaparecem, pois que naqueles outros planos a gente também já vai, frequenta de vez em quando. Não são estranhos para a gente já frequentou muito os outros planos, até os planos umbralinos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar um comentário ou um like. Comente aí se você já viu algum ser deste tipo e se tem mais informações sobre ele. Se trata de um ser extraterrestre ou pode ser até um espírito que esteja deformado e também um ser que esteja comprometido, né, com o karma e se deformou. Pode ser um monte de coisa. Eu pouco analiso as formas. Eu sinto o que aquele ser ele demonstra. Porque os espíritos lá, eles demonstram, assim, eles emanam o que eles são. Eles são seres de caráter ruim. A gente sente aquele caráter. E aquele ser ele não emanou de forma alguma um sentimento ruim. Ele parecia ser amistoso. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.